Prepare-se para uma história que o fará questionar tudo sobre amor e surpresas. Jack desligou o motor do carro na garagem. Respirou fundo e olhou para o banco de trás. Ali estavam várias malas, arrumadas com cuidado. Elementos cruciais de um plano que ele arquitetara por semanas, com a chave na mão. Abriu a porta e entrou em casa, chamando o nome de Olivia. Ela apareceu na cozinha, visivelmente surpresa ao ver Jack com tanta bagagem, com a testa franzida e um ar confuso. Ela perguntou o que estava acontecendo. Ele, por sua vez, foi até a mesa e colocou as malas ali, uma a uma, cheias de roupas e acessórios caros. Tudo o que ela mais gostava. Ela ficou parada, observando tudo sem entender, sem saber se sorria ou se perguntava se aqueles presentes eram mesmo para ela. Percebendo a mistura de surpresa e dúvida em seu rosto, Jack apenas sorriu de leve. Abriu um compartimento da mala e tirou um pequeno envelope branco. Ela tentou falar, mas ele entregou o envelope em silêncio. Devagar. Olivia abriu o envelope. Ao ver o conteúdo, seus olhos se arregalaram. Eram 2 passagens para um cruzeiro de 6 dias pelo Caribe. Ela ficou sem voz por um momento, segurando os bilhetes como se não fossem reais. Então, um riso de emoção escapou, e ela correu para abraçar. Jack a abraçou forte, saboreando aquele momento que esperara por tanto tempo. Era o presente de 1 ano de casamento, planejado com carinho, na esperança de reacender a chama do amor que, nos últimos meses, parecia ter diminuído. Passaram a noite conversando sobre a viagem, escolhendo as roupas certas, as joias para os jantares e os passeios. O entusiasmo de Olivia crescia a cada detalhe, e Jack se sentia realizado ao ver seu plano funcionando. Ela parecia mais leve, mais presente. Como se, depois de muito tempo, a conexão entre eles fosse de verdade. Para Jack, era a imagem da perfeição. A confirmação de que ele ainda acreditava no casamento e estava pronto para lutar. Olivia, por outro lado, se entregou à alegria da surpresa, com sorrisos sinceros e gestos de carinho que estavam em falta. Dias depois, a bordo do navio, eles se entregaram totalmente à experiência. Jantares elegantes, caminhadas à beira-mar, risadas explorando ilhas, tardes relaxantes na piscina e noites românticas na cabine, com vista para o oceano. Cada momento parecia um esforço, quase desesperado, para reconstruir. Jack observava Olivia sorrindo, tirando fotos, falando animadamente sobre futuros lugares. Ele segurava a mão dela com firmeza, com medo de que, se a soltasse, ela pudesse sumir. Olivia, por sua vez, parecia ter esquecido, pelo menos por um tempo, a vida que os aguardava ao voltar para casa. Ele aproveitava cada instante, via essa viagem como a chance de, finalmente, acabar com as dúvidas que o incomodavam em silêncio. Havia meses, ele desconfiava das ações dela, dos sumiços, das desculpas vagas, dos compromissos urgentes, mas, ali, no meio do mar, o passado parecia bem longe. Ele se permitiu acreditar que estavam recuperando o amor que prometeram proteger. Várias vezes, ele a olhava sem que ela percebesse, admirando sua beleza e seu jeito tranquilo, pensando que todo o esforço valia a pena. Durante um jantar, eles até comentaram que o navio representava o início de um novo capítulo. Riram juntos. Fizeram planos. Prometeram manter aquele clima mesmo depois de voltar. Jack acreditava nisso de corpo e alma. Não era apenas uma viagem, mas a esperança de superar qualquer obstáculo, de que o amor ainda tinha força para resistir ao desgaste do tempo e das dificuldades. Nessa jornada, Olivia sentiu novamente a doçura de estar com alguém que a amava profundamente. Jack,
Por outro lado, sentia que estava dando tudo de si para que o casamento renascesse, sem perceberem. Ambos seguiam caminhos com sentimentos e intenções tão diferentes, mas tão entrelaçados, que era impossível, naquele momento, notar que o cruzeiro não seria o novo começo que Jack sonhava. Na terceira manhã no navio, depois de um café tranquilo, Olivia chamou Jack para sentar em um dos sofás do convés. Ele notou uma mudança na voz dela. Algo mais perceptível que nos dias anteriores. Ela hesitou por alguns segundos antes de começar, mexendo nas pulseiras que ele a presenteara no dia anterior. Jack ficou quieto, apenas esperando, observando seus gestos e sua respiração um pouco irregular. Olivia soltou um suspiro profundo antes de dizer que estava pensando em mudar os planos sobre ter filhos. Os olhos de Jack se arregalaram, chocado com o rumo da conversa. Ao planejar o casamento, ela havia insistido em esperar pelo menos 3 anos. Firmar a carreira, viajar, curtir a vida de casal antes de ter crianças. Isso sempre pareceu lógico para ele. Então aquela notícia o pegou de surpresa. Olivia olhava para o horizonte, evitando o olhar dele, e explicou que sentia um vazio. Como se faltasse algo essencial no relacionamento. Disse que talvez um filho fosse a ligação capaz de uni-los de novo. Jack ficou em silêncio. Absorvendo o que acabara de ouvir, ele lembrou dos meses anteriores, das conversas superficiais, da demora nas respostas, dos compromissos desmarcados por imprevistos dela. Pensou em quantas vezes sentiu que ela estava distante mentalmente e, por um momento, imaginou que esse desejo repentino era uma forma de preencher o vazio com algo novo, uma responsabilidade inédita, talvez para esconder uma insatisfação mais profunda. Contudo, antes que Jack pudesse falar, Olivia continuou, dizendo que, apesar de feliz com a viagem e o carinho dele, sentia que ambos estavam se afastando há muito. Jack decidiu ser honesto e, em voz baixa, admitiu que também notara o distanciamento, por mais doloroso que fosse. Já havia se perguntado se ela tinha um caso com outro. Ao ouvir isso, Olivia arregalou os olhos por um segundo, mas logo desviou o olhar. Ela negou, dizendo que não havia ninguém, e que o problema era apenas a rotina, a falta de tempo, as pressões do trabalho. Jack ouviu, mas a incerteza sobre a verdade daquela explicação persistiu. Aquela conversa, que começou tão de repente, virou um longo desabafo sobre tudo que eles guardavam. Olivia falou do cansaço, da pressão de manter as aparências, da dificuldade de conciliar casamento e objetivos pessoais. Jack revelou seu medo de perder o que construíram. As noites sem dormir, pensando se estava falhando como parceiro. Cada frase parecia abrir uma nova ferida. Mas, ao mesmo tempo, cada confissão aliviava o peso que carregavam sem saber. Depois de muito conversar, ela pegou a mão dele e propôs tentar de verdade. Sugerindo que a viagem marcasse essa nova fase tão importante, ele apertou os dedos dela com força, como alguém se agarrando a um último salvamento. Ficaram abraçados por alguns minutos, sem dizer nada. Era como se entendessem que, apesar dos problemas, ainda havia algo ali que valia a pena proteger. No fundo, Jack queria acreditar desesperadamente naquilo, mesmo que uma parte dele o avisasse que havia algo errado, algo que Olivia não queria contar. Quando ela se levantou e o chamou para caminhar no andar de cima, ele sorriu e foi junto. Enquanto andavam de mãos dadas, ele pensava que aquela viagem poderia, sim, ser o recomeço desejado. O que ele não sabia era que, apesar da sinceridade daquele momento, havia segredos demais escondidos nas entrelinhas e nas promessas daquela tarde, segredos que inevitavelmente viriam à tona, mudando drasticamente o futuro que Jack imaginou ter recuperado ao planejar a viagem.
Assim que a viagem terminou e eles voltaram para a terra, Olivia desceu com um semblante calmo, grata pela vivência. Ela acreditava que os dias no mar foram exatamente o que o relacionamento precisava. Uma pausa longe das tensões, das exigências, da rotina que os afastara por meses. Caminhou ao lado do marido até o carro, apegada às lembranças do cruzeiro como se fossem joias preciosas e frágeis. Sentia-se feliz, convencida de que o reencontro tinha sido completo. Enquanto colocava as malas no porta-malas, Jack chamou o nome dela e, com aquele tom carinhoso de sempre, disse que havia uma última surpresa. Olivia riu, perguntando o que mais ele poderia ter planejado depois de tantas coisas. Jack apenas sorriu, pediu para ela confiar e abriu a porta do passageiro. Convidando-a a entrar, o caminho de volta foi tranquilo. Com a paisagem da cidade passando pela janela, ela falava sem parar sobre a viagem, os lugares que viram. Fazia planos para o fim de semana e até sugeriu outra aventura para o ano seguinte. Ele ouvia com atenção, sorria nos momentos certos, mas mantinha o foco na estrada, calado, como alguém que sabe que aquele percurso tinha um propósito que ia além do físico. Minutos depois, ele parou o carro em frente ao restaurante preferido dela, o mesmo onde, anos antes, eles jantaram para celebrar 6 meses de namoro. Ela arregalou os olhos, sorrindo, e perguntou se aquilo tinha sido planejado desde o começo. Ele deu um sorriso rápido e respondeu que queria encerrar a viagem de uma maneira única. Entraram de mãos dadas. O gerente os reconheceu e os levou a uma mesa reservada, discreta. Como Jack sempre preferiu, Olivia sentou-se animada. Elogiou a escolha. Disse que o lugar trazia boas lembranças e a deixava à vontade. Jack concordou e, depois de um tempo, pediu ao garçom para anotar os pedidos. Ela escolheu o prato de sempre e ele pediu o vinho que ela mais gostava. Enquanto esperavam, Olivia falou sem parar sobre o quanto a viagem a tinha feito bem, como se sentia mais conectada a ele, sobre o desejo de amadurecer a ideia de ter filhos. Como conversaram no cruzeiro, ela afirmou que, pela primeira vez em muito tempo, tinha certeza de que superariam qualquer obstáculo. Jack ouvia cada palavra, mantendo o rosto sereno, falando pouco. A comida chegou e eles comeram tranquilamente, trocando olhares e sorrisos discretos. Ela estava envolvida na ilusão de que aquele jantar era o final perfeito da aventura, a prova de que, apesar dos problemas, o amor havia vencido. Ao terminarem o prato principal, a sobremesa foi servida. Jack, então, pediu um café. Olivia brincou, dizendo que ele estava ficando velho. Já que sempre evitava cafeína depois do jantar, ele apenas sorriu, ajeitou-se na cadeira e, de repente, pegou a mochila que estava ao seu lado, tirou um envelope marrom e o colocou sobre a mesa, perto do prato dela, sem entender. Ela o olhou e perguntou o que era. Jack fixou o olhar nela e fez um gesto leve. Indicando para ela abrir, ela pegou o pacote, abrindo-o com cuidado. Ao ver o que havia dentro, o sorriso que ela tinha sumiu na hora. Eram os papéis do divórcio, já assinados por ele. Olivia levantou os olhos, confusa, com as mãos tremendo enquanto segurava os documentos, e perguntou com a voz embargada o que aquilo significava. Com uma expressão tranquila e um olhar firme, Jack respondeu que sabia de toda a verdade. Ele falou de Cole, o colega de trabalho dela, e detalhou como monitorava os encontros secretos, as mensagens, as justificativas, os horários estranhos. Revelou ter contratado um detetive particular meses antes, quando a desconfiança começou. Mas, em vez de confrontar, lá imediatamente, preferiu juntar as provas e pensar com clareza. Olivia empalideceu.
Deixou os olhos vagarem por alguns segundos e começou a argumentar que não era bem assim. Que se sentira fraca, sozinha, sob pressão no trabalho. E que Cole apareceu em um momento de fragilidade. Ela jurou que não foi planejado. Que foi um erro. Que se arrependia profundamente. Jack ouviu tudo com calma, sem me interromper. Mas estava irredutível. Quando ela parou, ele respirou fundo e disse que entendia suas palavras, mas que isso não era suficiente para perdoar a traição. Ele explicou que aquela viagem, para ele, tinha sido uma despedida. Enquanto ela pensava que estavam se reaproximando, ele já havia decidido que aquele era o ponto final. Contou que já tinha retirado suas coisas de casa, fechado as contas em comum e deixado tudo organizado, faltando apenas a assinatura dela. Acrescentou que não queria discussões nem acusações, apenas o encerramento formal de algo que, para ele, já havia acabado muito antes daquele jantar. Olivia, aos prantos, implorou para ele reconsiderar, para que buscassem terapia, para que tentassem de novo agora que ela entendia a seriedade. Jack olhou nos olhos. Segurou sua mão por um instante e, com voz firme, disse que o amor que sentia não era suficiente para superar a decisão dela. Soltou a mão dela. Deixou o valor da conta sobre a mesa. Levantou-se. Olhou-a uma última vez, num adeus silencioso, e saiu do restaurante. Olivia ficou ali, com os documentos tremendo em seu colo. Ele atravessou o salão sem olhar para trás. Abriu a porta de vidro e seguiu para o carro. Ela permaneceu sentada, imóvel, segurando o divórcio, as mãos ainda tremendo e o olhar distante. Não tentou ir atrás dele. Ela não sabia o que fazer. Jack chegou ao carro. Abriu a porta, sentou-se, ajustou o assento e parou por um instante. Mãos no volante, encarando seu próprio reflexo. Ele sabia que ela não o seguiria, sabia também que era a última vez que estariam daquele jeito, no mesmo lugar, ligados por algo que um dia foi chamado de amor. Ligou o motor e, sem pressa, deixou o estacionamento, abandonando não só o lugar, mas também a mulher com quem, até poucos meses antes, ele jurava que passaria a vida. Olivia ficou até o garçom, percebendo-a sozinha e perturbada. Se aproximar discretamente, perguntando se precisava de ajuda ou queria ligar para alguém. Ela apenas agradeceu. Levantou-se devagar. Pegou a bolsa e saiu, caminhando sem rumo. Sem notar que Jack já havia ido embora, andou por várias quadras sozinha, sentindo um frio que vinha de dentro, não do tempo. Jack, ao deixar o local, foi direto para o apartamento que havia alugado em segredo semanas antes, um lugar pequeno e funcional. Escolhido sem o apego emocional que ele tinha pela casa que compartilhavam, levou apenas o essencial em roupas, papéis e objetos pessoais. Deixou o restante exatamente como estava, pois decidiu que tudo ficaria com ela. Ele achou justo que ela ficasse com a casa, os móveis, tudo o que escolheram juntos, pois não queria levar mais lembranças do que precisava. Ao chegar no apartamento naquela noite, estacionou. Subiu com a pequena mala e sentou-se no sofá. Abriu um vinho, serviu-se e ficou olhando o celular, onde dezenas de mensagens de Olivia chegavam. Algumas eram longas, implorando para ele voltar, outras curtas, pedindo apenas uma resposta. Ele não leu nenhuma. Colocou o aparelho no silencioso e o deixou na mesa de centro, incapaz de apagar, mas sem vontade de abrir. Olivia. Depois, devagar, ligou para uma amiga que a buscou e a levou para casa. Chegou. Acendeu as luzes e, ao olhar em volta, sentiu a ausência dele em cada canto. Na mesa de cabeceira,
O lugar do relógio dele estava vazio. Só então ela compreendeu a dimensão do que aconteceu. Ele realmente foi embora. Não apenas fisicamente, mas da vida dela, de forma permanente, nos dias que se seguiram. Olivia permaneceu naquela casa, agora grande demais para uma única pessoa. Passou noites olhando para o teto, tentando entender quando tudo desmoronou, onde ela parou de lutar pelo relacionamento. As mensagens para Jack continuavam sem resposta. Ele não a bloqueou. Não respondeu. Manteve um silêncio total, sabendo que qualquer palavra reabriria feridas que ele não queria mais permitir. Jack seguiu em frente em seu novo lar. Ele conduziu o divórcio com a mesma exatidão da separação emocional, sem pressa, mas com firmeza. O advogado intermediou tudo e ela, depois de resistir, assinou os documentos, aceitando que não adiantava mais lutar. A casa ficou com ela, e os bens foram divididos sem conflitos. Pois Jack não queria transformar o término em uma batalha. Depois das assinaturas, ele nunca mais a procurou. Passou a fazer caminhadas. Voltou a ir a livrarias e viajou sozinho, conhecendo lugares onde era apenas um desconhecido, onde podia andar sem ser o enganado ou o ex-marido. Olivia permaneceu na mesma cidade, na mesma casa, rodeada pelos móveis que dividiram, mas acompanhada apenas pelo silêncio e pela memória do que havia perdido. Tentou se distrair com o trabalho. Aceitou convites para sair, mas sempre voltava sozinha para aquele ambiente onde cada objeto a lembrava do que ela mesma tinha destruído com suas decisões. Nunca houve uma última conversa, um telefonema de encerramento ou uma tentativa de reconciliação. O fim foi marcado naquela noite, quando ele a deixou no restaurante e foi embora, levando consigo a dignidade de quem escolheu não continuar ao lado de quem quebrou sua confiança. E assim, cada um seguiu seu caminho, carregando o peso e as marcas de uma história que um dia acreditaram ser para sempre. Agradeço por ter chegado até o fim desta narrativa. Se gostou, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas. Até mais.